Olá, gente, tudo bem? Esse vídeo eu quero falar sobre a questão do Bolsonaro, né, da eleição do Bolsonaro, como ele conseguiu ascender a população, né, conseguiu ser eleito, né, no Brasil como presidente, um país tão grande desse, né, e como que ele conseguiu, né, fazer um apanhado, abordagem aí de certa forma até histórica também, né, e de como que ele conseguiu chegar ao poder, né. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui é em relação à própria estrutura, né, digamos, a estrutura brasileira em termos de população, né. O Brasil foi colonizado por Portugal, né, 1500 ali, né, iniciou aquela questão da colonização portuguesa e foi uma divisão basicamente, né, bastante errada, né, digamos assim, que não respeitou nenhuma justiça, digamos assim. Uma vez que foi por capitanias, né, várias capitanias hereditárias, capitães donatários, né, 15 apenas, né, ou seja, o capitão donatário era dono de uma vasta propriedade rural imensa, né, e logicamente com base na coroa portuguesa, né, o cara tinha que ter princípios morais ali, tinha que ser, digamos aí, ter pechada com a coroa portuguesa, né. No entanto, para que acontecesse esse desenvolvimento aí no Brasil, foi necessário muita mão de obra, logicamente. E pense você, né? Quem que ia querer vir para o Brasil, né, num período desse aí? Tá? Uma vez que aqui é só mato, índio, canibais até, né? Que nem é o caso dos índios carijós aqui até no Paraná também, né? Mas você consegue perceber que era uma terra bastante hostil aí para ser desbravada, né? Conflito com os indígenas, enfim. Tá? Então ninguém queria vir. Quem poderia vir? Inimigos do Estado, né? Então, durante muito tempo, né, no período logo de início ali da colonização brasileira, as pessoas que vinham para o Brasil eram pessoas já de má índole no Estado português, ou seja, criminosos e bandidos, pessoas com uma certa problemas com o Estado lá, ou seja, vinha cumprir sua pena aqui. Você prefere ficar preso numa cadeia em Portugal ou vir aqui para o Brasil tentar trabalhar e ser livre, né? Enfim, é evidente que veio tudo para cá, né? Então já desde o descobrimento já cria uma corja, né? Uma questão cultural assim bastante voltada ao ambiente de falcatrua, digamos assim, né? E por que eu estou levantando isso? Para a gente compreender como que o brasileiro, né, elege seus governantes também, tá? Eu vou tentar abordar aqui uma ideia não tendenciosa, politicamente falando, assim, né, não, sem tendência nenhuma a questões políticas aí, né? Vamos tentar levantar dados aqui suficientes para chegar a uma conclusão, né? No entanto, né, durante 500 anos aí, tá? 400, vamos dizer 450 anos, né, até a questão do João Goulart lá tentar fazer a reforma agrária que resultou no golpe de Estado em 1964, né? Ou seja, o João Goulart tinha uma ideia de fazer a reforma agrária no Brasil, né, um governo basicamente de esquerda, né, e obviamente que os Estados Unidos, né, em plena Guerra Fria, jamais ia querer que um país, né, na América do Sul, ainda mais o Brasil, nessa grande proporção territorial, se tornasse comunista. Então, o golpe de Estado no Brasil em 1964 foi um golpe de direita, tá? Um golpe de direita em que os militares tomaram poder aí. Esse tema dos militares, né, da questão da do governo militar, daria para fazer outro vídeo também, né, sobre esse tema aí, uma vez que não era só pontos ruins, né, teve a questão da liberdade de expressão, a liberdade individual ali, que foram direitos usurpados aí, né, por esse governo, mas não há o que se falar na questão do desenvolvimento, né, foi um dos governos aí uma das gestões que tiveram um grande avanço econômico do Brasil, né, o Brasil chegou a crescer 10%, né, um milagre dos anos 70 ali, uma coisa, milagre econômico brasileiro, né. No entanto, gente, todo esse período aí, até chegar nos anos 70 ali, não foi feita uma partilha, né, digamos uma partilha relacionada à economia de forma igual para toda a população, né? Ou seja, a desigualdade no Brasil é uma das piores do mundo, né? Um dos países com maior desigualdade que existe, né? Que francamente é lamentável isso aí. Enquanto uma pequena porcentagem da população detém quase 99% de todos os bens de produção
e de todos os lucros que existem no Brasil, o restante tudo na miséria, né, em sua maioria. E se tratando dos anos 70 e 80, ainda pior ainda, sabe? O Brasil era basicamente um país miserável, né? Um país rico com recursos naturais, porém, graças à desigualdade, um país bastante difícil em termos de econômicos, assim, né? Em termos de vida, né? Por assim dizer. A partir do momento em que entra a questão das diretas, né, do governo democrático, por assim dizer, em 1985, passa então a ter uma questão política bastante relacionada ali entre esquerda e direita, né, uma luta, uma briga ali, no qual a esquerda durante muito tempo luta e não ganha, né, e a direita sempre no poder. E o fato é o seguinte, a direita sempre teve no poder durante todo esse tempo, né, a direita. Sempre teve no poder, tá? E vamos tentar abordar o Lula aqui, né? O governo Lula, tá? O Lula, ele tentou se eleger em 89, 94, 98, até que em 2000 ele ganhou. Vendo, né, com registros históricos e até abordagens de entrevistas, a gente consegue ver que o Brasil, para ser governado, cara, por um presidente qualquer aí, ele precisa ter pelo menos 2/3, né, da Câmara dos Deputados a favor dele. Ou seja, é o mesmo que você se eleger por ascensão da população, no entanto, se você não tiver a bancada dos deputados com você, eles não deixam você aprovar nada e, por consequência, acaba te impeachmentando daí, né? Ou seja, você é deposto, né? Vai por impeachment e é o que aconteceu com a Dilma, né? Então o que aconteceu, cara? O Lula, é um fato, a corrupção sempre existiu no Brasil, né? Sempre existiu, tá? Sempre existiu e é cultural, eu diria, tá? O brasileiro é um povo que sempre quer tirar proveito de tudo, tá? E se você não concorda com isso, tenta rever seus conceitos daí, tá? No entanto, para que você consiga ser eleito e trabalhar, ou seja, conseguir cumprir seu mandato, cara, é necessário você ter o apoio da Câmara dos Deputados. O Lula jamais ia conseguir com a ideia dele, que teve na primeira candidatura dele, em 89, 94, 98, né, e até chegar que ele ganhou. Ou seja, ele teve que casar, né, fazer uma conciliação com a burguesia brasileira, ou seja, a direita brasileira. Né? Tanto é que o José de Alencar, né, o vice-presidente do Brasil, né, durante o governo Lula, né, era um dos caras mais ricos do Brasil, né, com uma forte influência na questão das empresas de São Paulo, né, aquela coisa toda. Então era um bilionário aí, que era a união entre a esquerda e a direita. O Lula fez o seguinte, né, ele tentou, né, fazer uma conciliação entre a direita, né, dar um pouco para a direita e dar um pouco para o proletariado, né, ou seja, a classe pobre ali, os trabalhadores. Tudo bem. O que aconteceu, cara? A classe baixa, tá? A classe baixa, durante o governo Lula, 2002 até 2010, criou uma ascensão muito grande, cara, sabe? Eles ascenderam a classe, né? Chegando até a classe média ali, né? O que aconteceu? A partir do momento que deu a crise, né? A crise imobiliária nos Estados Unidos lá, por mais que o Lula tenha dito até no período, né? Uma marolinha, essa marolinha chegou como um tsunami no Brasil, cara, né? Lamentavelmente, demorou, mas chegou, né? Chegou aonde? No governo da Dilma, tá? Que não conseguiu fazer isso, né? Não conseguiu controlar aquela coisa e trazer os 2/3 da Câmara para eles. Né? Então foi uma questão bastante dificultosa aí. E aí o que acontece? Sem contar que a direita ela é muito poderosa, né? A direita tentou de qualquer forma desestruturar o PT, logicamente. O que aconteceu? O PT gradativamente foi sendo queimado, né? Graças a isso, criou um ambiente político instável para o PT, a ponto do cara se tornar, de querer achar que era um imbecil por estar votando no PT, diante de toda a falcatrua. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um tema muito importante das redes sociais, que basicamente elegeu, né, o Bolsonaro, por assim dizer. Tá? O fato é o seguinte, essa ascensão da classe média, tá,
O brasileiro ele tem vergonha, cara, de falar que ele tá com dificuldade, ele é orgulhoso, sabe? Todas as pessoas, a maioria das pessoas, né? Então eles não aceitam regredir, eles querem prosperar, logicamente, né? Querem prosperar. No entanto, o cenário político e econômico do Brasil não foi esse, tá? Ou seja, aliado a uma série de problemas de corrupção na Petrobras, né? Tudo relacionado ao governo, né? E já atribuído ao PT, né? Pela lógica, né? Já estava ali, já foi relacionando. Criou-se, de certa forma, um golpe, sim, né? Um golpe realmente que desestruturar o Partido dos Trabalhadores, né? Que tanto contribuiu também, né? Num certo período ali. No entanto, não conseguiu manter esse acordo, né, entre a direita e a esquerda brasileira. Por quê? Porque os empresários não estavam mais gostando ali da coisa toda, tá? Ou seja, criou um ambiente de instabilidade política muito grande e generalizada acerca do PT. Ou seja, todo mundo odiava o PT, né? O PT era a causa de todos os males do Brasil, com coisa que né, fala-se, né, 16 anos no poder e os 500 anos que o governo de direita ficou no Brasil, né? É complicado, né? É complicada essa questão aí, tá? No entanto, a indignação dessa pseudo, né, burguesia, a burguesia miserável do Brasil, digamos assim, né? Eu diria assim, os pobres que não aceitam que tem um pensamento de bilionário, né? Que vai, aquela coisa, né? Satisfazer enriquecer o patrimônio do playboy, né? Enfim, né? Criou aquela indignação, né? E pior, né? O PSDB, né? PMDB, PSDB criou aquela questão, né, de tentar destruir o Brasil, o PT, aliás, e acabou gerando um Bolsonaro da vida, né, o efeito Bolsonaro, né. Tanto é que nem a direita queria o Bolsonaro, tá? Nem a direita queria o Bolsonaro. O Bolsonaro é extrema direita e é um fato isolado, tá? Se a gente for ver a questão das eleições mesmo do Brasil, né, esse período das eleições, cara, o Bolsonaro foi no período da campanha dele, ele tinha 8 segundos, tá? Durante a questão da propaganda, propaganda gratuita lá, eleitoral, tá? Isso demonstra uma revolução tão gigantesca em termos de questões de mídias sociais que jamais vista, né? Antes a Rede Globo detinha o poder de controle, digamos assim, das mentes das pessoas, basicamente, né? Porque a televisão é muito poderosa, né? Hoje em dia, cara, o que acontece? As redes sociais são muito mais fortes do que a televisão. É evidente, sabe? Tem muito mais poder de persuasão. E o pior, como você desconhece ali, as pessoas tendem a acreditar, cara, em tudo que vê no Facebook, no WhatsApp. E o WhatsApp pior ainda, eu diria que é pior ainda. Causa, alguns vídeos causam até comoção, musiquinha melancólica no fundo, sabe? Então é muito preocupante isso aí, né? Então todo o contexto, né, para a ascensão do Bolsonaro teve um contexto, eu diria que, logicamente pela tecnologia também, né, que eles foram bastante espertos em usar essa questão aí, e nessa transição, né, nas mídias offline caindo por terra, né, basicamente perdendo muita força, né, de retenção de público, persuasão, né. E isso acende uma questão muito grave que eu queria levantar aqui, que é o que você vê pelo WhatsApp, cara, sabe? O WhatsApp é uma arma muito complexa, cara, muito complexa. É a mídia hoje e pior, né? Às vezes eu vejo peão agredindo a Rede Globo, tudo bem, teve o seu período lá. E hoje no WhatsApp você vai agredir quem, cara? Sendo que o WhatsApp é como se fosse um terceiro ali, né? Pessoas físicas mandando vídeo ou até empresas mesmo criando já para burlar você e propagar uma questão dessa, né? Mas enfim, a questão que eu queria levantar aqui é que a ascensão do Bolsonaro foi basicamente feita pelo WhatsApp, cara, e pela comoção e a revolta que a população brasileira estava durante esse período aí. Tá? Esse período que vem já de uma instabilidade política, a degradação do PT, né? A questão da revolta com a queda da renda das pessoas da classe média, tá? E aquele negócio, né? O efeito manada, né? Todo mundo tá indo, tá tocando a musiquinha, vamos lá. Sem contar que o Bolsonaro, né, acaba sendo uma figura assim que não tem uma participação ativa na questão do Poder Executivo, nunca foi um governador, nada relacionado ao Poder Executivo, né? E
teve sim, né, sua participação no Poder Legislativo, só que nunca provou quase que nada, né? É complicado, né? E sem contar que também, né, o candidato ao posto dele lá, o Haddad, eu acho que é um candidato muito fraco, sabe? Muito fraco, né? Eu acho que não teria condição de governar, uma vez que ele também não ia ter o apoio da bancada toda, né? Não ia ter o apoio da bancada. E o fato é o seguinte, a pergunta que eu queria deixar em questão aqui é se o Bolsonaro vai conseguir terminar o mandato dele, né? Ou seja, até 2022, né? Eu acho pouco provável que ele, que ele vá conseguir se sustentar com 2/3 da Câmara, né, cara? Mas enfim, né? É isso aí, gente. Se você. É só essa questão que eu queria levantar mesmo, né? Falar sobre isso um pouco, refletir um pouco sobre essa questão política no Brasil aí. E se você não é inscrito ainda, se inscreva aí, que ajuda bastante a tentar propagar o conteúdo do canal. E se você quiser tiver alguma sugestão de conteúdo também, pode falar aí, pode criticar, pode falar o que você quiser aí, tá? Se eu não gostar, eu falo pra você o que eu não gostei, enfim, né? É isso aí, gente. Se inscreva aí, valeu, um abraço.